Você já se perguntou como um dispositivo é identificado em uma rede como a internet? Como isso acontece? E onde que entra o IP nessa história? Então fica até o final do vídeo que a gente vai te explicar tudo isso e mais um pouco. Você está no Manual dos Bytes. Eu sou o Mark e a minha missão é falar sobre tecnologia para você. Eu espero que você se divirta e aprenda algo novo. O ano era 1960 e nessa época a rede de comunicação que predominava era a rede de telefonia. A rede de telefone, essa que a gente tem até hoje nos postes. Essa rede é baseada num princípio chamado comutação de circuito. Imagina que você está em casa e quer fazer uma ligação do telefone fixo. No exato momento que você tira o telefone do gancho, é fechado um circuito elétrico entre o seu telefone e a central telefônica da sua região. Esse caminho passa por todo o cabeamento nos fios telefônicos dos postes da rua. Nessa hora, a central entende que um cliente quer fazer uma ligação. Aí ela responde enviando o tom de descagem, indicando que está pronta para receber o número. Tudo isso acontece em frações de segundos. Quando você disca o número no telefone, se ele for analógico, os números são transmitidos para a central por pulsos elétricos ou tons DTMF, aquele bip-bip que você ouve quando digita. A central analisa o número, se é uma chamada local, interurbana ou internacional, e encaminha para uma outra central telefônica se precisar. Quando o telefone do outro lado toca e alguém atende, a conexão é totalmente estabelecida. Durante a chamada, o microfone do seu telefone capta sua voz e transforma ela também em um sinal elétrico. Esse sinal viaja pelos fios até a central e segue para o telefone de destino. Lá o sinal elétrico é convertido novamente em som pelo alto-falante do telefone-alvo. Quando a chamada termina, o circuito fica livre para uma outra ligação de um outro cliente. Nos postes, o cabeamento telefônico possui múltiplos pares trançados dentro. São fiozinhos bem pequenos, um positivo e outro negativo. Cada par de fiozinho desse corresponde a uma chamada telefônica separada, permitindo que várias chamadas ocorram ao mesmo tempo, mas cada uma em seu próprio circuito. Por isso o nome comutação de circuito, pois existe uma troca de informação entre um ponto A e um ponto B, que utiliza um circuito dedicado para acontecer. Enquanto a chamada entre esses dois pontos estiver ativa, nenhum terceiro pode participar da ligação, a menos que você seja da polícia e tiver um mandado ou uma escuta. Nessa mesma época, os computadores estavam começando a ganhar força. Toda a computação era baseada num modelo chamado de compartilhamento de tempo. É mais ou menos assim. Imagina que você tem um computadorzão central e diversos outros computadores que se conectam a esse mesmo computador. Por isso que chama-se compartilhamento de tempo. Faz sentido? Só que tinha um problema aí. Todo mundo entendeu que conectar diversos computadores a um mainframe ou computador central tinha um grande problema, uma limitação de espaço. Isso, num longo prazo, não ia ser sustentável. Todos os computadores, eles tinham que estar numa região próxima ali, BOzaço. Nessa mesma época, 3 grupos isolados contribuíram para um conceito chamado troca de pacotes. A gente vai explicar. O primeiro trabalho publicado nesse sentido foi de Leonard Kleinrock. Era um aluno de graduação do MIT. Ele primeiro publicou um trabalho em 1961 e outro depois em 1964. Ele contribuiu muito para as técnicas de package switching e elegantemente ele usou a teoria das filas para conceber esses trabalhos. Já a segunda contribuição foi do engenheiro Paul Baran em 1964. Ele era um imigrante polonês que viveu quase a vida toda nos Estados Unidos. Baran trabalhava na Rand Corporation, uma empresa de pesquisa financiada pelo governo norte-americano. Dinheiro não era o problema. E ele tinha a tarefa de criar um sistema que permanecesse no ar mesmo depois de um ataque nuclear. Vai vendo só. O sistema ia trafegar dados de voz do exército norte-americano, então precisava ser super seguro, senão ia dar ruim. E o último grupo contou com a participação de Roger Scantlebury e Donald Davis, 2 cientistas da computação britânicos. E eles trabalhavam num laboratório de física nacional na Inglaterra. Todo esse avanço que teve no âmbito de redes de computadores fez com que em 1972 surgisse o primeiro programa de e-mails. Tudo isso graças à nova forma de trocar pacotes, o package switching. Meio que isso aí foi toda a base para a internet ser o que ela é hoje. No package switching, o próprio sistema define a melhor rota para o encaminhamento dos pacotes. E dados do mesmo bloco de informação podem seguir rotas distintas. Cada um vai para um lado. Ou seja, a informação do tiro do jogo online, ela é dividida em pacotes de dados. E esses pacotes trafegam pela rede de computadores, que é a internet. E esses pacotes chegam até um computador final, que é onde está servindo o jogo, por isso o nome servidor. Lá no servidor, esses pacotes de dados são reconstruídos e processados. E são feitos cálculos que vão devolver as ações que aparecem na sua tela. Só que tudo é feito muito rápido. Tá, mas e onde entra o IP nessa história? Bom, para você identificar cada computador na rede, por exemplo, nessa partida de jogo online, você
você precisa de algum mecanismo que possa agir como se fosse um CPF. E o CPF do computador é o IP. IP é a sigla de Internet Protocol. E é importante dizer que cada dispositivo ou computador que se conecta numa rede como a internet possui um único endereço de IP. Não dá para ter dois dispositivos com o mesmo número. O IP surgiu em 1981 e ele foi a evolução de um protocolo chamado NCP, que na época tinha muitos problemas de escalabilidade. Vamos dar uma olhadinha na composição de um endereço IP. Todo IP é formado por grupamentos de números, e esses grupamentos são chamados de octetos. É só uma linguagem mais técnica. Na prática são 4 octetos, então são 4 grupamentos de números. Os 2 últimos octetos, eles identificam qual é o dispositivo, e os 2 primeiros octetos identificam em qual rede que esse dispositivo está conectado. É por isso que na sua casa, provavelmente você deve ter algum dispositivo que começa com o endereço de IP 192.168. Porque essa faixa convenciona dispositivos de rede local. É local porque é uma rede privada, é só uma rede que é interna, uma rede doméstica. Mas uma rede pública como a internet, você tem endereços de IP com outras faixas mais comuns. Esses IPs locais, né, que identificam dispositivos que você tem na sua rede doméstica ou numa rede corporativa, por exemplo, eles não são visíveis para outras redes, por exemplo, a internet. Você não tem como visualizar, estando na internet, visualizar esses endereços de IP de uma rede local. Não que seja impossível, você tem mecanismos como uma VPN, que você pode acessar dispositivos de uma rede interna a partir de uma rede pública, mas isso aí já é assunto para um outro vídeo. E de qualquer forma, você precisaria de autenticação. Mas exceto por isso, ninguém deveria ter acesso aos seus endereços de IP dos seus dispositivos. O número de IPs teóricos possíveis é representado por esse número que está na tela aí, 2 elevado à 32ª potência. É uma combinação bastante grande de endereços. Isso porque quando foi projetado o protocolo de endereçamento de IP, foi pensado numa combinação de 4,2 bilhões de dispositivos conectados simultaneamente na mesma rede. O que ninguém esperava é que a internet ia fazer tanto sucesso como ela faz hoje, e que tantos dispositivos estariam conectados numa mesma rede. Mas se a gente parar para pensar, lá atrás, quando a internet foi projetada, ela não tinha o propósito de ser uma ferramenta pública. Então, na época, ninguém estava muito preocupado com essa limitação de endereços. Ninguém imaginava que um dia isso seria um problema. Mas aí o público começou a entender que a internet tinha muito potencial comercial, e aí a rede foi se expandindo aos poucos. A internet foi começar a ganhar uma força mesmo, uma relevância na década de 80, mas lembra, lá atrás, tudo começou na década de 60. 30 anos para pegar no breu. E também foi no início dos anos 90 que começou a surgir uma preocupação de que esses 4,2 bilhões de endereços possíveis uma hora poderiam se esgotar. E se esgotou. Mas antes de tudo se acabar, as instituições que mantinham a internet começaram a adotar algumas medidas para tentar frear esse esgotamento de IPs. Ao menos tentar atrasar, porque o grande problema é que se os endereços disponíveis se esgotam, ninguém mais se conecta na rede. Você já pensou nisso? Não tem mais Instagram, não tem mais Uber, não tem iFood, não tem mais YouTube. É o caos. Também não tem mais aula à distância. Então, em maio de 94, o IETF, uma das organizações que mantém a internet funcionando, criou o NAT. O NAT é uma tecnologia que fica lá dentro do seu roteador. E quando um dispositivo da sua rede local tenta se conectar na internet, o NAT atribui um endereço de IP externo para esse dispositivo. E esse endereço externo é compartilhado entre todos os seus dispositivos da rede local, quando eles tentam acessar a internet também. Antes do NAT, quando você tinha, por exemplo, 10 dispositivos para se conectar na internet, você precisaria de 10 IPs. Um para cada dispositivo. Com o NAT isso acabou. Agora seu roteador só precisa de um IP externo para todos os seus dispositivos. Imagina essa tecnologia espalhada em casas e empresas ao redor do mundo. Isso ajudou a frear a exaustão dos IPs por um bom tempo. A ideia deu tão certo que até os provedores de internet criaram um NAT próprio para eles, o chamado CGNAT, com a mesma ideia do NAT público. Tava todo mundo tentando frear o apocalipse. E ainda assim não foi o suficiente. O mundo precisava de uma nova arma. O IP nasceu com o nome técnico de IPv4, esse dos 4,2 bilhões de endereços. Mas com esse esgotamento iminente, criaram um protocolo muito mais parrudo. Tinha muito mais capacidade, muito mais. Nem se a gente tentasse comparar uma formiga com um elefante. Nenhuma formiga com o planeta Terra, ou até mesmo com Júpiter, daria para usar de comparação. Era uma diferença colossal, e isso era necessário. Então, em dezembro de 98, surgiu a evolução do protocolo IPv4, o chamado IPv6, com 341 decilhões de combinações possíveis. O conceito do IPv6 é o mesmo, a estrutura que é um pouquinho diferente. Não tem apenas números, mas tem letras também na composição. Na data de gravação desse vídeo, o IPv6 representa cerca de 45%
10% do tráfego total da internet brasileira. Acaba o mundo e não acaba o IP. Não sei pra quê, né? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega pra mais pessoas. E você vai estar ajudando a gente, né? Custa nada, custa nada. Beijo no coração de vocês.